O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Fizemos um longo caminho para chegarmos ao ponto que o Senhor nos ensina. Bem-aventuranças é um caminho certo de santidade, que nos ensina a caminhar com Jesus e aprender com Ele, por Ele, para sermos bons para com o próximo, com nós mesmos e com Deus. Uma relação que nós precisamos sempre pôr em prática, porque às vezes nós somos egoístas. Pensamos somente em nós, ou nós não conseguimos ver aquilo que Jesus nos convida nas bem-aventuranças, as realidades que são fonte de dores e de mágoas que precisam ser tratadas e curadas. Especialmente, amados irmãos e irmãs, quando nós ouvimos na leitura da profecia de Sofonias, o Senhor nos convida a reconhecer a bondade de Deus naqueles que sofrem, naqueles que usam de humildade na terra. A palavra humildade nasce da palavra humilitas, humus. A pessoa humilde, ela se reconhece que ela não é nada. O humus pode ser a pior coisa que existe muitas vezes, mas é o que aduba, é o que sustenta, é o que fortalece a terra e as plantas. A humildade é aquela que nós nos reconhecemos fracos, mas que nós conseguimos nos fortalecer. O humilde na terra é aquele que suporta com alegria. Bem-aventurados, alegres sois vós que conseguem passar por tudo. Nos tempos de hoje nós estamos passando por dificuldades nesse aspecto. Suportar as coisas. E nós ouvimos muito que nós não conseguimos suportar as dores, não conseguimos suportar as negações quando não conseguimos ter as coisas. Estamos frágeis, estamos sofrendo. Como passar por isso? Como resolver a nossa vida? E aqui o Senhor dá ao povo de Israel e a nós, em nome do Senhor. E aqui o Senhor nos convida a sermos reconhecidos pela insígnia que Ele nos dá. O Senhor passou por todas as dificuldades nessa terra. Jesus sofreu, Jesus caminhou, Jesus se tornou homem
e nos ensinou a caminhar com Ele. E nós, como fazemos? Como nós caminhamos com Jesus? E aqui Jesus se utiliza de um método, que é o método de todas as vezes que Ele quer ser mestre, quando Ele quer nos ensinar. Ele sobe na montanha. A montanha todos os veem, todos o ouvem, porque a voz ecoa longe. O mestre, o bom pai, o bom formador, o bom esposo, a boa esposa, qualquer um sabe de utilizar-se da autoridade. E aqui não nós podemos confundir a autoridade com autoritarismo. O autoritário é aquele que usa do poder constituído para ser tirano sobre as pessoas. Não sabe dialogar e nem conversar. A pessoa que possui autoridade, que não é autoritária, ela se utiliza do bem, consegue conversar, dialogar. O pai e a mãe que faz isso, consegue ter em casa a harmonia no lar. O diálogo nos leva a poder reconhecer as nossas fragilidades, ao mesmo tempo, ouvir o Senhor que fala até nós. O povo de Israel passou por isso. Quantas décadas, centenas de anos esperaram o Messias? Veio o Senhor e vai educar na fé, vai ensinar o caminho. Bem-aventuranças é um caminho que se faz. E aqui o Senhor nos ensina gradativamente a buscar uma santidade de vida. A santidade de vida para vivermos no hoje, no agora, porque nós temos que alimentar o nosso espírito, o nosso corpo e caminhar no mundo. Devemos ensinar e educar os nossos. Como cristão, nós não podemos perder isso de vista. Somos educadores da fé. Todo pai, toda mãe, todo cristão, toda cristã é educador na fé. Ensina e educa com amor, e Jesus fez isso. Educar com amor é poder abrir os olhos, os ouvidos e o coração para poder fazer as mudanças. E esta mudança que o Senhor nos ensina, as multidões ouviam Jesus. As multidões não questionavam Jesus, poucos questionavam, porque se utilizava do conhecimento. E aqui é a segunda leitura. Tomemos cuidados por causa dos doutores. Conhecimento humano sem a ciência infusa, a sabedoria infusa, pode correr o risco de se perder a alma. A sabedoria infusa é a sabedoria do Espírito. É a sabedoria daquele que ouve o Senhor falar na voz e tem o coração para transmitir. A sua voz e a sua boca se torna voz de Deus, boca do Senhor. E aqui a segunda leitura vai nos pedir que nós possamos aprender, para que a nossa vida também se torne sinal de esperança e de fé. Porque muitas vezes nós ouvimos aqueles ditados muito antigos, e um deles, que muitas vezes uma palavra maldita pode destruir muitas vidas. Mas, ao mesmo tempo, a experiência da nossa vida pode arrastar multidões, da mesma forma que pode derrubar multidões. Abrir o coração para as bem-aventuranças de Deus, para conseguir caminhar no mundo, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, para podermos reconhecer o dom de Deus dos ouvidos. E a gente ainda brinca que nós possuímos 2 orelhas para ouvir mais e uma boca para falar menos. Para poder perceber as nossas fragilidades, também estar no ouvir. Nós não estamos muitas vezes preparados para ouvir. O povo precisa do ouvido, a experiência do audire, escutar,
Vocação. Estamos no ano vocacional para a igreja no Brasil. Audire, ouvir, chamado. E não é somente para nós, religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos ou leigas consagrados de aliança, mas para todo cristão e cristã. Ouvir a voz de Deus, educar na fé, na esperança e na santidade, cabe a cada um de nós. E aqui o lema do ano vocacional: corações ardentes, pés a caminho. A palavra de Deus deve arder no nosso coração e nos levar a evangelizar. Se a bem-aventurança não me leva a evangelizar, a levar a boa nova, como eu sou cristão? Como eu sou a boca de Deus? Como a palavra de Deus fez a diferença no meu coração? São perguntas para que possamos compreender o caminho. São Francisco de Assis deixou aos freis, a cada um de nós e a todos que seguem a espiritualidade, algumas chamadas admoestações, são correções. São Francisco se utiliza, no final dessas admoestações, a partir da 14ª até a 27ª, o que nós chamamos de bem-aventuranças. E aqui muitos frades, estudiosos, transformaram e começaram a chamar as admoestações das bem-aventuranças franciscanas. A experiência de fé precisa se encarnar no nosso coração. Para que eu seja sinal de Deus no mundo, precisa se encarnar em nós também a esperança bendita. Bem-aventurados. O venturado é aquele que está feliz, que se sente agraciado, mesmo na dificuldade. E agora, quem é o louco de, na tristeza, sentir feliz pelo que acontece? É a conversão da bem-aventurança. As pessoas que sofrem, as pessoas que estão magoadas, aprendem a ter um coração manso para Deus. As pessoas que passam por tribulações, aprendem a caminhar sendo humildes. O Senhor nos convida a fazer um caminho para podermos caminhar na terra. Porque senão, se nós formos pensar e lembremos da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nós não existiríamos mais na terra. Se nós não acreditássemos na bondade e no amor. E o amor é caritas. Caritas é fazer a caridade. É estar com o coração aberto para olhar para o outro. E aqui eu vou utilizar-se da imagem, da parábola do bom samaritano. Um homem que poderia ter sido o pior. Porque o samaritano para os judeus era a escória, era o sangue impuro, sujo. Mas que, caminhando, passou por ele um doutor da lei, para aquele judeu que foi assaltado, que perdeu tudo. O doutor da lei não parou, porque precisava fazer o seu ofício e não poderia se tornar impuro. Passou o levita, o proclamador da palavra. Não podia tocar também, porque se tornava impuro e não poderia oficiar no templo. E por último, o samaritano, aquele que era impuro, que era a escória, que não poderia nem chegar perto de um judeu, foi o que teve a capacidade que nós cristãos devemos aprender. O bom samaritano foi aquele que se rebaixou, foi humilde, foi olhar nos olhos daquele que precisou. O bom samaritano foi aquele que se rebaixou, e aqui o pedagogo, o bom pai e a boa mãe aprendeu isso. Quando nós vamos corrigir o filho ou a filha, a gente olha nos olhos, porque os olhos nos ensinam a compreender, a ver mais. Quando nós usamos, foi quando o Frei falou do início, da autoridade do autoritarismo. O autoritarismo é aquele que olha de cima para baixo e impõe. O que tem autoridade, ele consegue olhar nos olhos e corrigir com amor. A experiência da educação é isso. E é isso que o samaritano fez. Ele olhou, rebaixou-se e viu a dor,
a doença, viu as feridas e curou. Antes da cura, ele teve algo que nós cristãos devemos passar todos os momentos: compaixão. O nosso coração deve bater da mesma forma para com todos, compássio, com um coração de carne. Todos nós devemos bater com um coração de compaixão para os que precisam. As bem-aventuranças fazem este caminho para nos ensinar. Bater o nosso coração para com as necessidades, porque não adianta, e aqui é o que nós cantamos no Salmo, é o que nós proclamamos na bem-aventurança, um coração de pobre. A pobreza aqui é a pobreza daquela que na Idade Média, na teologia da Idade Média, se chamava de niilismo positivo. Um nada. Nós, quando queremos ter um coração aberto para Deus, que nós queremos ter um espírito que seja pobre, não é da pobreza material ou da pobreza, faz parte, mas especialmente que nós estamos abertos para Deus, para toda a necessidade que Deus toca em nós, para podermos acudir e socorrer os necessitados. E aqui eu vou ao Papa Francisco, quando ele, nas cartas, nas suas primeiras encíclicas, nos convidou a ir para as periferias geográficas das nossas grandes cidades, onde o povo necessita de nós. E aqui Santo Antônio foi o grande anunciador. Nesse ponto, Santo Antônio foi um grande anunciador. Santo Antônio fazia pelos necessitados o pão da partilha para alimentar o corpo, mas também alimentava a alma. Nós devemos aprender a fazer isso também. Atender às necessidades do corpo, mas também às necessidades da alma. E não somente nas periferias. Papa Francisco também fala das periferias existenciais. Nosso mundo hoje está sofrendo um grande problema. A doença do milênio, não é nem do século. A ansiedade, a depressão, que ataca o psicológico e o espírito. E muitas vezes a gente já ouviu muita gente dizer, é frescura, não é nada. Não é verdade, só sabe quem passa por isso. O coração nosso deve aprender a bater com compaixão, porque o Papa Francisco nos ensina ir nestas periferias para poder acudir. O consolo, gente, abraçar, estar com os irmãos, a necessidade física também espiritual, é nossa, faz parte do cristão, faz parte da nossa vida fazer essa experiência, porque nós somos chamados a ser de Deus e para estar com Deus, caminhar com Deus. A cada um de nós, homens e mulheres, chamados filhos de Deus. Para sermos filhos, devemos nascer de novo. Nascemos pelo batismo e nascemos pelo coração, como também nascemos do sangue, pelo corpo e o sangue que comungamos diariamente. Para sermos anunciadores da boa nova, para sermos anunciadores deste Deus que vem até nós, para podermos passar por tudo, fortes e firmes na fé. Bem-aventurados sois vós, que conseguem suportar tudo por causa de mim. Lembremos o que Jesus nos falou. Bem-aventurado cada um de nós que caminhamos com fé no mundo que precisa e onde nós precisamos fazer a diferença. Não por causa que eu preciso me mostrar, mas por causa do meu chamado, por causa do sinal que eu recebi na testa, um sinal de fé e esperança, a cruz, uma cruz que não é peso. Se nós cristãos achamos a cruz pesada, devemos meditar, contemplar
e rezar bastante. Porque senão nós não aprendemos com Jesus. Imagina se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós. Se ele tivesse achado cada um de nós pesados, que não poderia suportar, não estaríamos aqui hoje. Não somos seguidores de um Deus que nos ama com incansável amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa está nos céus. Mas comecemos no aqui e no agora de nossa vida, para podermos ser melhores a cada dia, para podermos e sermos santos como nosso Pai é santo. Porque a santidade é para todos, e a todos somos convidados a sermos bem-aventurados. A todos nós somos buscando filhos e filhas do Deus Altíssimo. Aqui, caminhando, sendo consolo, sendo abraço, sendo conforto, sendo também acolhimento a todos que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Firmes